Meus amados irmãos, nós vamos hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre oração, e o tema de hoje à noite é: qual é a sua maior experiência de oração? É muito comum, meus irmãos, nos cultos de oração, né, as pessoas contarem suas bênçãos pelas experiências onde elas pediram alguma coisa a Deus e Deus respondeu. E, de fato, né, quando nós oramos e Deus responde conforme as nossas orações, nós nos alegramos, nós contamos para outros o milagre, nós divulgamos isso de maneira, né, assim, alegre e satisfeito, e não tem nada de errado nisso, evidentemente. Mas será que nossas experiências de oração, né, nossa maior experiência de oração está aí mesmo, né, no momento em que Deus responde todas as nossas orações e conforme a nossa vontade, aquilo que nós apresentamos? Normalmente, né, quando alguém recebe uma bênção grande no meio da igreja, o pastor, né, ou o dirigente vai certamente estimular essa pessoa para contar essa bênção, para servir de estímulo para que outros também orem, para que outros também tenham, né, assim, um incentivo para continuar pedindo e orando e apresentando sua vida. Mas, irmãos, será que na vida de Jesus, a sua experiência que glorificou a Deus no seu momento de oração foi assim como nós temos experiência? E eu queria ler com os irmãos Hebreus capítulo 5, do versículo 7 e 8, e eu queria trazer para os irmãos essa passagem que me chamou muita atenção. E eu comecei a pensar sobre as experiências que Jesus teve com oração. Os irmãos estão ouvindo aqui meu cachorro, né? O cachorro está latindo aqui, ele está meio estressado, né? Por causa da mudança, né? Ele ainda não se acostumou muito com a casa, então qualquer barulhozinho ele fica latindo. Mas vamos retomar aqui. Então, como foi a experiência, qual foi a maior experiência de oração de Jesus? E aí em Hebreus, se você ler comigo, Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Ele, Jesus, né, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Interessante que o livro de Hebreus é um livro em que nós teremos um tributo, né, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Hebreus vai mostrar que Cristo é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior a tudo. Por quê? Porque o contexto da carta aos Hebreus é um contexto em que aqueles irmãos, vindo do judaísmo, estavam cambaleando em sua fé em relação ao cristianismo. Por quê? Porque eles haviam crido, né, na mensagem do Evangelho, e por causa disso eles tiveram grandes sofrimentos. Eles tiveram, de fato, uma mudança radical na vida, e muitos deles tiveram suas terras, né, confiscadas, muitos deles tiveram que sair de casa, muitos deles tiveram, né, foram presos, muitos deles sofreram muito, mas muito, por causa do fato de terem entregue a Cristo. Ora, esses irmãos estavam passando por experiências
né, complexa demais. E aí, o desejo deles, né, pelo que nos parece, é que eles estavam querendo retornar à antiga fé. Imagine aí um católico, né, por muitos anos no catolicismo, e se converte, e aí as coisas começam a piorar, o sofrimento, as experiências de sofrimento começam a crescer em suas vidas por causa do Evangelho. Qual seria a atitude dessas pessoas? Rapaz, quando eu era lá do mundo, quando eu era, né, católica, ou quando eu era de outra religião, não sofria tanto. Agora que sou crente, estou sofrendo tanto. Então, parece-nos que os crentes aqui estavam querendo retornar. O autor aos Hebreus vai falar da superioridade de Cristo. Por isso que um dos temas de Hebreus é que eles não devem se esmorecer, eles não devem retroagir, né? Deus não tem alegria naqueles que retornam da fé, né, para a antiga fé. E aí nós temos isso no livro de Hebreus como um chamado à perseverança, um chamado à consistência da fé por causa de Cristo. Tudo é baseado naquilo que Cristo foi, naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo representa. E uma forma de apresentar Jesus é comparando com todas as figuras e personagens do Antigo Testamento que aquele povo conhecia tão bem e ainda valorizavam, pois tomavam isso como um pressuposto para falar da pessoa de Jesus. Ora, nesse capítulo, no capítulo 4, a partir do versículo 14, nós vemos a exposição onde o autor vai mostrar que Cristo é superior aos sacerdotes, ao sacerdócio arônico, e ele vai mostrar que Cristo, porque Cristo é superior ao sacerdócio arônico. E ele vai desde o capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 5, de 1 a 10, descrevendo a grandeza, a superioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sumo sacerdote, inclusive superior a Melquisedeque. Tá? Então esse é o contexto. Ora, dentre as credenciais que ele apresenta de Jesus enquanto superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento, nós temos esse sacerdote que se assemelha a nós nos seus sofrimentos. Então é muito interessante aqui chegar nessa passagem onde o autor vai dizer, durante os seus dias de vida na terra, e aqui ele está falando sobre Jesus, né? Durante a encarnação, vai dizer, Jesus ofereceu orações e súplicas. Então, nós vemos que Jesus aqui intercedeu, né? Ele estava orando com o Pai, né? Estava falando com o Pai em orações e súplicas, e ele diz, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É interessante que uma das credenciais de Cristo é que é superior ao sacerdócio arônico e também de Melquisedeque, é que ele passou por sofrimento, ele experimentou maiores dores e se sujeitou a Deus Pai, que ouvindo-o, que mostrou-se reverente e submisso. É interessante que quando nós lemos este versículo, nós precisamos lembrar de alguns eventos na vida de Jesus, onde ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. E aqui a gente tem duas possibilidades. Pode ser na própria cruz, quando Jesus ora pedindo ao Pai, né,
oferecendo aquele sacrifício ao Pai, ou pode ser, né, no Getsemane, né, que foi antes da cruz, quando Jesus vai então encarar o cálice da ira de Deus, onde ele clama ao Senhor, né, ao Deus Pai: passa de mim este cálice, contanto não seja feito a minha vontade, mas a sua. E nessa experiência, irmãos, onde Jesus clama, onde Jesus faz a súplica e orações, né, súplicas e orações aqui, evidentemente, nós temos a maior experiência de Jesus, que o torna, inclusive, maior do que os demais sacerdotes, que o dá, né, que mostra as credenciais dele de superioridade ao sacerdócio arônico e de Melquisedeque, que é esse tempo de oração. Ora, nós temos isso em João capítulo 18, quando nós lemos que Jesus vai para o jardim de Getsemane, ele leva, né, os 3 amigos mais próximos, 3 apóstolos mais próximos, ele está lá no jardim de Getsemane e, evidentemente, no jardim de Getsemane acontece o tempo de Jesus em oração. João não relata esse sofrimento de Jesus, João não relata, mas Mateus, por incrível que pareça, Mateus relata esse sofrimento, né? No capítulo 26, Mateus vai relatar alguns detalhes desse sofrimento de Jesus. E dentre esses sofrimentos aí nós temos, né, aquela conversa de Jesus com os discípulos. Ele se distancia dos discípulos, depois volta, encontra eles dormindo, volta de novo, vai orar, vai entregar ao Pai a sua vida, e aquele momento que antecede a cruz, mostrando assim os seus sofrimentos. E, amado irmão, aqui nós temos algo importante dentro dessa perspectiva de nossa maior experiência de oração. Jesus, o livro de Hebreus vai dizer que Jesus, ele passou por um tempo de súplicas e orações e experimentou o sofrimento. E a gente sabe que Jesus, inclusive, ora, que Jesus, inclusive, clama a Deus para passar o cálice, e o cálice do sofrimento não passa. E aqui, irmãos, entendamos que nossa maior experiência de oração nem sempre será naqueles momentos ou experiências de vida em que Deus vai nos ouvir e fazer exatamente aquilo que nós estamos pedindo. E deixa-me fazer um parênteses. Não é que Deus não nos ouça quando Ele não responde. Ele nos ouve sempre, né? Porque o autor, aos Hebreus, vai dizer aqui que, de fato, Jesus clamou sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Deus ouve. Agora, nem sempre Deus atende ao nosso pedido, né? Às nossas orações e súplicas. Por quê? Porque nós vemos a partir da própria vida de Jesus que Deus também é glorificado quando as coisas não saem exatamente como nós pedimos a Ele, como nós clamamos a Ele, quando nós suplicamos a Ele. Isso para nós é de uma profundidade que talvez eu, como pregador, né, não possa transmitir para você. Ora, meu irmão, minha irmã, talvez nós estejamos passando por um tempo em nossa vida que estamos clamando a Deus por algo. Estamos suplicando por algo a Deus. E Deus, da mesma forma que ouviu as súplicas e orações de Jesus no Getsemane, não vai responder com o livramento, com a bênção que eu e você estamos pedindo. Por quê? Porque Deus tem propósitos maiores do que nós e que nós precisamos entender isso. Que quando nós oramos,
quando nós suplicamos, por mais fé que a gente tenha, quem decide o que é melhor para nós é Deus. E, irmãos, eu queria que nós aprendêssemos essa lição. Eu quero também aprender essa lição. Eu sei que você tem dificuldade, como eu tenho, mas nós devemos aprender. Na minha lista de oração, de pedidos que eu já fiz ao Senhor, tem muitas coisas que Deus, pela sua graça e maravilhosa, já atendeu. E eu louvo a Deus por isso, eu exalto a Deus por isso. Mas tem algumas coisas que Deus não atendeu. Mas nem por isso eu posso deixar de glorificar a Deus, de honrar a Deus e dizer que nessa experiência de súplicas e de oração, essa experiência não foi válida. Eu não posso dizer isso. Pelo contrário, provavelmente, irmãos, aquele tempo em que nós choramos diante do Senhor, em que nós enfrentamos o nosso cálice, né? o nosso sofrimento, talvez essas experiências sejam muito mais válidas na nossa vida do que aquelas que nós oramos e Deus respondeu. Então, imagine se alguém num certo dia nos pedir para contar uma experiência de oração, qual delas você vai escolher? Aquelas que Deus respondeu exatamente como você quis ou conforme aquilo que Ele decidiu que era melhor para nós? E, irmãos, na vida de Jesus, a experiência de Jesus, né? A experiência de Jesus de ter buscado, ter clamado e não ter sido respondido e ter aprendido com o sofrimento é uma das credenciais dele como nosso Senhor e Salvador. Eu acho isso de uma tremenda lição para nós, que muitas vezes achamos, né, que o sofrimento é sinônimo de que Deus não está nem aí para a gente. Quando a gente clama e a gente faz as súplicas e Deus não nos ouve, é porque o Senhor não está, né, se importando com o nosso sofrimento. E, gente, não é isso. Por quê? E aqui eu quero já partir para os finalmentes, né, da nossa reflexão aqui, é que, irmãos, muitas vezes as experiências de oração não respondidas, elas vão glorificar mais a Deus do que Ele dando uma resposta conforme aquilo que nós esperávamos. Não é que Deus não respondeu, é que Deus não respondeu conforme a minha ao que eu pedi. Então, por que Deus deve ser glorificado em todas as nossas orações e súplicas, em todas as nossas experiências? Porque a nossa experiência de oração, em conversar com Deus, já em si é uma experiência para ser contada e demonstrada para outros, como nós dependemos de Deus. Eu louvo a Deus porque muitas vezes, e eu já ouvi testemunhos de pessoas que clamaram pela cura de um parente, pela cura de si mesmo, e Deus não respondeu, e essas pessoas contaram isso como uma forma de enaltecer a vontade de Deus e a sua submissão a Ele. Isso é algo que nós cristãos precisamos aprender. A gente é muito mais de contar aquelas orações que foram respondidas conforme a nossa vontade. Mas a gente precisa aprender. Em segundo lugar, meu irmão, por que a gente deve contar nossas experiências de oração, mesmo que Deus não nos responda? Porque em nossas experiências de oração que envolve sofrimento, no sofrimento, o caminho do aperfeiçoamento é certamente o caminho escolhido por Deus. É interessante que uma das coisas que o livro de Hebreus nos dá é que Jesus aprendeu com o sofrimento, né? E aqui, evidentemente, o livro de Hebreus também mostra isso, né?
o aspecto humano de Jesus e o aspecto divino. E quando ele apresenta Jesus do ponto de vista humano, ele não nega que Jesus sofreu, e sofreu na sua carne, e Jesus aprendeu com o sofrimento. Então, eu queria concordar aqui com a Bíblia e, ao mesmo tempo, me sujeitar a essa lição. Que Deus, na sua graciosa bondade, responde às nossas orações. E nesses momentos de orações, Deus é glorificado, Deus é honrado. Tanto quando ele responde sim, de acordo com o que eu quero, quando ele diz não e estabelece, mesmo assim, a sua vontade. Quando a gente olha para a experiência de Jesus no Getsêmani, Jesus tem um desejo. Ele diz: afasta de mim este cálice. E, irmãos, ali ele está como um homem. Ele está em agonia. É tanto que Lucas vai dizer que Jesus sua como que gotas de sangue. Então Jesus está com o coração inclinado para que o Senhor poupe do sofrimento. Mas também Jesus tem uma alma submissa. Uma alma aflita, com dor, querendo saber a vontade de Deus, não deve deixar de ser submissa. E o texto nos diz que ele foi ouvido porque ele mostrou sempre a obediência. E Jesus diz isso: passa de mim este cálice, porém não faça-se a minha vontade, mas a tua. Então, meu amado irmão, em nossas experiências de oração, não evitemos glorificar a Deus, porque Deus deixou ou permitiu, por algumas razões, que o sofrimento batesse na nossa porta. E por falar em sofrimento, eu estou lendo e preparando uma série de 12 lições para a vida, baseada num livro de Jordan Peterson, onde ele fala de algo que os cristãos também estão vivendo. Essa ideia de que sofrimento não serve para nada, senão para tirar lágrimas dos nossos rostos. E não é verdade. O sofrimento é uma forma que Deus tem de nos aperfeiçoar. E Deus, irmãos, Deus faz muito isso para a sua graça, para a sua glória. Então, fica aqui essa reflexão. Espero em Deus que você tenha aprendido que nossas maiores experiências de oração não são necessariamente aquelas que Deus responde conforme nós queremos e pedimos, mas aquelas que nós, mesmo em sofrimento, suplicamos e somos obedientes à vontade de Deus, assim como Cristo Jesus foi. Deus nos ensina, como o Senhor ensinou ao teu Filho amado Jesus, que sendo homem, foi aperfeiçoado, ó Deus, na súplica, na oração e também no sofrimento. Rogamos que nós, enquanto crentes, tenhamos essa mesma disposição em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui com